Queridos amigos, queridos irmãos, é com muito prazer, com muita alegria que recebo vocês mais uma vez ao canal A Luz da Verdade para o Mundo. Sejam bem-vindos no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, abençoe a todos. Vamos orar nesse momento no nome de Jesus? Santo e eterno Deus, obrigado, ó Pai, por mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Abençoa a todos, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero agradecer a todos que têm se comunicado conosco. Agradeço pelas pessoas que já se inscreveram nesse canal. Agradeço pelas pessoas que têm mandado seu comentário. Agradeço pelos likes. Agradeço, meus queridos, por tudo que está acontecendo na minha vida e nesse canal que é a Luz da Verdade para o Mundo. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês que têm se inscrevido, mandado seu comentário e o seu like também. Continue participando conosco, mandando o seu comentário. Eu não vou apagar nenhum comentário, respeito a todos os comentários. Se eu puder responder a todos, eu vou responder na medida possível. Quero agradecer a todas as pessoas que visualizaram a esse último vídeo. E você que não faz parte ainda desse canal, e nesse momento abriu agora o seu link aí e está agora nos ouvindo, nos assistindo, se inscreva por gentileza, manda o seu like e seu comentário, para que esse canal cresça cada vez mais e a gente tenha mais força para levar a mensagem que é a luz da verdade para o mundo. Que Deus abençoe a todos. Assim você se inscrevendo, mandando o seu comentário e dando o seu like, o YouTube vai indicar esse canal a outras pessoas. Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria nesse momento de abrir a Bíblia junto com vocês e vamos falar de um tema que é muito bom hoje. O tema esse é: a Igreja Adventista do Sétimo Dia está na apostasia e os pastores adventistas que faz parte da igreja estão de acordo com ela. Então vamos estudar esse assunto, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia em apostasia, e a maioria dos pastores estão de acordo com ela. Vamos falar um pouco aqui de pastores e apostasia. Mas eu quero lembrar uma coisa aqui para vocês. Eu não quero acusar, não quero condenar, isso aqui não é crítica. Meus queridos, eu tenho recebido muitos mesmo contatos, pessoas têm mandado seus comentários, falando, é a vontade dele, é o pensamento da pessoa, não, eu respeito, não vou discutir, porque estamos aqui fazendo um trabalho seríssimo. Estamos aqui para estudar Bíblia e espírito de profecia, sem acusar a igreja, sem acusar ninguém e sem condenar e sem criticar. Estamos mostrando a realidade, a verdade do que está acontecendo hoje na igreja. Não estamos aqui de brincadeira. Não estamos aqui para ofender ninguém, para prejudicar ninguém e não aconselhar. Não estamos aqui para aconselhar ninguém a sair da igreja. Não estamos. Pelo contrário, se você puder ficar na igreja, fique lá, que é um dos melhores lugares ainda que existe nesse mundo. Eu não estou contra a igreja. Se você consegue frequentar, está de bem com os irmãos, amém. Seja bem-vindo à igreja,
porque eu sou membro da igreja, que eu saiba até hoje não estou excluído, eu sou membro praticante, estou lá há mais de 50 anos. Eu tenho 58 anos, então eu nasci e me criei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu nasci e me criei num colégio chamado Educandário Nordestino Adventista, lá no Pernambuco. Então, eu nasci e me criei na igreja. Não sou contra a igreja. Eu quero advertir os irmãos, mostrar a verdade, o que está acontecendo, meus queridos. Ok? Então, não pense que eu estou aqui para condenar ninguém, acusar ou criticar. Pelo contrário, eu estou lendo aqui a Bíblia e espírito de profecia, sem criticar. Eu não quero colocar aqui imagens, eu não quero colocar aqui coisas que estão acontecendo na igreja, porque eu não me sinto bem fazendo isso. Eu quero ler a Bíblia e espírito de profecia e mostrar o que está acontecendo. Tá bom, meus queridos? Vamos ao estudo? Então, o tema de hoje é: a Igreja Adventista do Sétimo Dia está na apostasia e a maioria dos pastores estão de acordo com ela. Abra vossas Bíblias no livro de 1 Pedro. Vamos ler aqui a Bíblia e bastante textos de espírito de profecia. Fique até o final desse vídeo e você vai entender o que está acontecendo com a igreja e os pastores. Abra vossas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 2 até o 4. Aqui nos diz o seguinte: a palavra do Senhor, não é eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Diz assim: pastoreai o rebanho. Aqui Deus está falando com os pastores. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pastoreai, pastores, o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimentos, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Então, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, o pastor ele tem uma missão para pastorear sem constrangimento, sem ganância e com amor o rebanho de Deus. Essa é a missão do pastor. E diz aqui ainda no versículo 3: nem como os dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor, que é Cristo Jesus, se manifestar, recebereis a coroa da glória. Louvado seja Deus por essa palavra. Meus queridos, o pastor, ele tem que pastorear o rebanho, ser exemplo, não sendo dominador sobre o rebanho, e ser uma pessoa amorosa e estar sempre atento para cuidar das suas ovelhas. Então vamos estudar aqui esse assunto, ok? Então, o que é que diz aqui a palavra do Senhor? Pastoreai, pastores, o rebanho de Deus, sem constrangimento, sem ganância, e seja exemplo para o rebanho. Então devemos ser exemplo para o rebanho que é as ovelhas de Deus. E olha um texto aqui do Espírito de Profecia, o que diz aqui. Vamos ler aqui no livro Profetas e Reis, página 69, capítulo 10. Profetas e Reis, capítulo 10 e a página 69. Olha aqui o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: os pastores que apreciam agradar aos homens, que não clamam paz,
quando Deus não falou de paz. Esses pastores que querem apreciar e agradar a homens, que ficam clamando paz, paz, e Deus não falou de paz. E diz aqui a palavra do Senhor: bem devia humilhar os seus corações perante Deus, pedindo perdão por sua insinceridade e falta de coragem moral. Não é por amor ao próximo que eles abrandam a mensagem que lhe é confiada, mas porque são indulgentes para consigo mesmo e amam a vida fácil. Meus queridos, os pastores hoje não têm pregado como deveria pregar. Eles querem pregar paz e mais paz, para agradar a todos. E não é dessa forma que Deus falou. Deus não falou de paz. Jesus falou: eu não vim trazer paz, mas sim vim trazer o quê? Separações. Vim trazer o quê? Contendas entre famílias. Jesus quis dizer mais ou menos isso. Separações. Não é que Jesus, ele não é de paz. Sim, ele é de paz. Ele é a paz. Devemos ter paz no nosso coração. Mas a palavra do Senhor, ela não traz paz. Ela traz divisão, separação. Quando há pecado, ela repreende. E aí o que acontece? Não há paz. Há contendas, porque aonde há trevas, não fica a luz. E aonde há luz, as trevas também não fica. Então Jesus falou aqui, olha, a palavra do Senhor. Enquanto os pastores clamam por paz, paz, quando Deus não falou de paz, eles pregam para agradar a homens. E diz aqui, olha, diz aqui ainda, não é por amor ao próximo que eles abrandam a mensagem, que lhe é confiada, mas porque são indulgentes para consigo mesmo e amam a vida fácil. Porque se eles pregar a verdade, a palavra como deveria ser, para pastorear seu rebanho como deveria ser, vai haver muitas separações. Por que eu estou falando isso? Não vai haver paz, porque hoje a igreja está na apostasia. E o pastor que prega a verdade, vai haver separações, vai haver guerra, vai haver perseguições. E quando a igreja prega a verdade, sempre há uma sacudidura. E aí há separações. E aí vai haver brigas, contenda entre os irmãos. É isso aí, meus queridos. Vai haver brigas e contendas por causa da verdade. E os pastores querem pregar paz porque eles querem ter uma vida fácil, uma vida boa, acomodada. É isso que está acontecendo. Vamos estudar aqui no decorrer desse estudo aqui, desse assunto, vários textos da Bíblia e do Espírito de Profecia. E você vai ver que é dessa forma. Bom, meus queridos, aqui nos diz então que o pastor deve pastorear o rebanho de Deus, sem constrangimento, sem ganância, por amor, e um rebanho ele deve colocar sobre o modelo da pessoa dele. Ele tem que ser modelo para o rebanho. Então vocês pastores, nós que somos pregadores da palavra de Deus, temos que dar testemunho, ser modelo para as pessoas, mostrar que temos uma vida corretamente na palavra de Deus, não num estado de apostasia. Abra vossas Bíblias no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 34 e o versículo 1. Diz aqui: veio a minha palavra do Senhor dizendo. A palavra do Senhor foi ao profeta Ezequiel e disse: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhe assim: diz o Senhor Deus,
Ai dos pastores de Israel, que se apacenta a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Deus aqui coloca um ai, que é uma maldição. Diz aqui bem claro a palavra do Senhor: maldito o pastor que não apacenta as ovelhas de Deus e apacentam a si mesmo, não apacentando os pastores as ovelhas de Israel, mas apacenta a si mesmo. Será que eles estão apacentando verdadeiramente as ovelhas? Eu faço uma pergunta para você, meus queridos. O pastor da sua igreja tem visitado os doentes, os enfermos, os necessitados, tem procurado orientar a igreja nos princípios, nas doutrinas? Os pastores que você tem andado por aí nas suas igrejas, estou falando da igreja adventista, porque tem muitos que vão visitar outras igrejas ou mudam de igreja. Como que é esses pastores? Eles têm acolhido as ovelhas machucadas, feridas, eles têm visitado as pessoas, ele tem ajudado o rebanho a compreender os princípios, as doutrinas, ele tem dado assistência como deveria dar? É uma pergunta que fica para você, meu amigo, meu irmão. E diz aqui ainda, aí diz aqui no versículo 3, comeis a gordura, vestivos da lã e degolai o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Queridos, eu não quero aqui falar uma coisa para criticar nem condenar ninguém. O que eu quero mostrar aqui é na palavra do Senhor, que vamos ler aqui muitos textos do espírito de profecia. Os pastores estão em muita falha para com os membros, para com as ovelhas. Quantos membros estão às vezes enfermos, doentes, não vão à igreja e os pastores não vão visitar? Eles se deleitam com a gordura das ovelhas, com a carne das ovelhas. Eles se deleitam com a lã das ovelhas, mas não vão socorrer elas, não vão visitá-las, não vão saber como elas estão. E esse deleito com a gordura, a carne, a lã, sabe o que é, meus queridos? É o dízimo, é as ofertas. Os pastores hoje, eles se preocupam mais com o crescimento da igreja, com as coisas financeiras, do que com as próprias ovelhas. Eu não sei se você sabe, você que é adventista sabe muito bem, o pastor tem um alvo e ele tem que cumprir com esse alvo de batismo. Se ele não cumprir, ele não é capacitado para permanecer na obra. E o objetivo dele é batizar e trazer as pessoas para a igreja. Isso é quando os membros da igreja dão estudo e ele vai lá visitar, preenche-se a ficha, batiza, depois, daquele dia em diante, você não vê mais visita de pastor. Isso quando ele vai fazer a ficha, quando não é um ancião. Então, o pastor, ele tem como obrigação dar estudo bíblico, visitar os enfermos, socorrer os necessitados. Ele tem que cuidar do rebanho dele, não só se deleitar com a gordura, a lã das ovelhas. Ele tem que, no momento difícil que as ovelhas estão passando, caiu num aprisco, ele tem que socorrer. Vamos dar um exemplo aqui. No dia que houve ali, no Covid, no ano de 2021, eu lembro como hoje que foi decretado para ninguém sair de casa, para ninguém ir para lugar nenhum, todos se trancaram. Ninguém viu, ninguém jamais viu. Eu falo isso porque eu pesquisei. Muitas pessoas foram abandonadas pela igreja. Meus queridos, eu peguei Covid, eu lembro como hoje, eu tenho 6 filhinhos pequenininhos, 6, agora estou maior um pouquinho.
mas eu tenho o mais novo hoje, tem 2 anos de idade, e o mais velho tem 12. Em 2021, eu não tinha novinha, mas eu lembro como hoje, todos foram infectados. Minha esposa, eu, todos. E eu fui o caso mais grave. Eu fui internado para ser entubado e eu fugi do hospital. E foi isso que me salvou, porque se eu tivesse sido entubado, eu teria morrido. Meus queridos, não recebi um telefone de ninguém, principalmente do pastor. O pastor ficou ciente que eu estava entre a vida e a morte. Depois, com muito tempo que eu sarei, fiquei com sequelas, até hoje eu sofro um pouco com isso. Eu lembro que no mercado, eu encontrei com o pastor e ele falou assim, eu soube que o irmão quase que morre. Eu olhei para ele e falei, o senhor soube? E o senhor não foi me visitar? Ele disse, bom, meu irmão, era Covid. Mas, pastor, eu falei para ele, eu já estava me recuperando, já não estava com o vírus, não foi ninguém lá me visitar. Teve uma irmã que, junto com a igreja, isso a igreja, meus queridos, me mandavam Mamitex para minha família, o office boy lá da motocicleta deixava na porta de casa, minha esposa pegava e eu na cama não podia nem se levantar. Eu passei uma fase, não só foi essa, várias, mas nunca recebi uma visita de um pastor. Mas nunca deixei de ir para a igreja por causa disso. Meus queridos, agora, eu prego a verdade, eu falo a verdade. Agora, por isso, eu não sou muito bem-vindo à igreja. Eu não sei como ainda eu prego. Eu não sei como ainda eu prego nas igrejas. Sou chamado pouco hoje, mas ainda prego. Então, meus queridos, essa é a realidade. Não pense que o pastor vai te socorrer quando você cair numa situação difícil. Ele não é obrigado a ser seu pai ou sua mãe ou sua família, mas ele é obrigado a te visitar, saber o que você está passando e lhe ajudar. Então diz aqui, olha, ainda no versículo 4, diz aqui ainda sobre pastores, a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrantada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Queridos irmãos, eu estou procurando interpretar aqui um pouco esses textos. Isso aqui foi para o povo de Israel e se cumpre hoje. Quantos irmãos hoje estão fora da igreja? Quantos abandonaram a igreja e nunca receberam uma visita de um membro da igreja, nem sequer do pastor? Eu tenho isso como experiência na minha vida, porque eu tenho visitado pessoas que nunca um pastor foi lá na casa dele. Eu passei por uma experiência um tempo desse atrás aqui, que uma irmã passou por um problema grave. Toda a igreja sabia, o pastor sabia, visitou ela uma vez e disse que ia dar assistência a ela, e depois não apareceu mais. Isso tem acontecido muito na igreja. Os pastores não têm cuidado com as suas ovelhas. Eu estou colocando, não todos, a maioria acontece isso. Eu tenho passado por muitas igrejas, já morei em vários lugares, trabalhei na obra entre obreiro e como comportor, trabalhei quase 10 anos, registrado pela associação. Eu não vou dizer a associação qual é. Eu passei por pastores trabalhando, que era negligente à obra de Deus, a maioria deles. Eu não estou aqui citando nomes, não estou acusando, eu estou falando da minha experiência que eu tive. Como obreiro e comportor, o que eu passei, a negligência que os pastores fazem na sua vida na obra. Eles não cumprem com o seu dever como deveria cumprir. E aqui no livro de Jeremias, capítulo 10,
e o versículo 21, capítulo 10 de Jeremias, 10 e o versículo 21 nos diz o seguinte aqui: porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperam, e todos os seus rebanhos se acham dispersos. É o que tem acontecido hoje na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O povo está dispersos, todos se espalharam e perdeu o controle da situação a igreja. É irmãos crendo que o Espírito Santo não é um Deus, é irmãos saindo da igreja por causa de doutrinas, é irmãos aí jogados no mundo praticando o que quiser, pastores não ensinam mais nada. E eles querem saber do seguinte: a igreja cheia e o dízimo só. Mas se você fizer alguma coisa de errado aí fora, que venha ao saber do pastor da igreja, não se toma posição nenhuma. Se souberem que você está passando uma situação difícil, deixa você desgarrado. Meus queridos, a situação é essa. A coisa é grave hoje na igreja. Os pastores viraram, sabe o quê? Gerente de uma empresa, administrador de uma empresa. Não viraram pastor de ovelhas. Não, eles viraram gerente e administrador de ovelha. Você vê um pastor dando estudo? Você vê um pastor com a classe bíblica na igreja? Você vê um pastor na sua igreja sendo uma pessoa assim: olha, quem quiser que eu visite, levanta a mão aí. Não é dessa forma. Deveria ele chegar aos anciãos e dizer assim: me dá a lista de todos os irmãos, vou visitar um por um. Não quero saber quem quer visita, vou lá visitar. Se eu chegar lá na casa dele e ele não abrir a porta para mim, eu volto, aí eu fiz o meu papel de pastor. Mas fica, quem quiser visita, ligue para mim. Meus queridos, quantas vezes eu já liguei para pastores e eles não atendem, é raro. Isso acontece. Diz que a correria é grande, ocupado, mas em quê? Eu não vejo eles dando estudo, eu não vejo eles fazendo trabalho missionário nenhum, aonde eles deveriam fazer isso. Eu faço uma pergunta: o pastor da sua igreja mora na cidade do distrito dele? Não. Geralmente eles moram longe da igreja, para não ser perturbado. Entendeu aqui, meus queridos? Vocês vão entender por que eu estou falando tudo isso. Muito bem, abra vossas Bíblias, ainda no livro de Jeremias, capítulo 23, e o versículo 1 até o versículo 2. É isso aí, Jeremias do capítulo 23, versículo 1 até o 2, diz assim: ai dos pastores, que destrois e dispersam as ovelhas do meu pasto. Diz o Senhor, portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersais as minhas ovelhas e as afugentaste, e delas não cuidaste, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o pastor. Meus queridos, é o que está acontecendo. Os pastores abandonam as suas almas, as almas que ele tem que cuidar, as ovelhas. Isso está acontecendo. É raro você ver um pastor que trabalha na obra, entrega a sua vida à obra e luta para ganhar almas. É raro isso. Eles têm que seguir o sistema. Eles têm um alvo. Se eles não conseguirem, eles começam agora a ser vistos pela associação e eles podem ser caçados a credencial e ser mandados embora. Eles têm que ter alvo. Eles se preocupam em mais batizar do que dar um estudo, visitar, fazer trabalhos. Queridos irmãos, e nos diz aqui um texto muito importante aqui. Eu quero ler para você. Na Bíblia, João capítulo 10. João capítulo 10.
Mas eu quero ler aqui antes um texto que é importante do Espírito de Profecia. Diz aqui, olha, os pastores, preste bem atenção, irmãos, por que eu estou falando isso? Isso não é crítica, não é acusação, nem condenando. É a verdade, irmãos, tá? É o que está acontecendo. Se na sua igreja, seu pastor realmente trabalha por amor, mande nos comentários que esse aí é um pastor verdadeiro. É raro, mas tem. Agora, quando um pastor, ele trabalha para só batizar, para administrar e se preocupar com o número de batismo e sobre os dízimos e as ofertas, se está correndo tudo bem, isso não é pastor, é mercenário. Um mercenário, ele não é pastor, ele é uma pessoa que trabalha pelo seu salário, por amor ao seu salário, não por amor à obra e às almas. Quer ver aqui o que é que diz aqui, irmãos? Presta atenção nesse texto. Os pastores, isso é a palavra do Senhor. Perdão, irmãos. Os pastores precisam converter-se antes de poderem fortalecer seus irmãos. Os pastores precisam se converter. Ela diz aqui, antes de poderem fortalecer seus irmãos. Não deve pregar a si mesmo, mas a Cristo e sua justiça. É necessário uma reforma entre o povo, mas essa deve começar seu trabalho purificador pelos pastores. Isso aqui é um texto, meus queridos, Testemunho para a Igreja, volume 1, página 470. Os pastores precisam primeiro se converter, para depois ajudar a fortalecer as ovelhas, porque a maioria deles não são convertidos. Eles são mercenários, trabalham pelo salário, pela uma vida confortável. Vocês sabem quanto que custa um salário de um pastor hoje adventista, meus queridos? É entre 6 a 11 mil reais. Depende da associação, da posição que ele está na obra. Entre os benefícios que ele tem, da família, dos filhos, escola, seguro, tudo é entre 6 e 11 mil. Agora, quem é que não quer ser pastor? Porque um salário desse, a pessoa não vai ter coragem de pregar a verdade, porque ele vai perder o conforto. E olha o que é que diz aqui, que o trabalho purificador deve começar pelos pastores. Isso é o que está acontecendo na igreja. E a apostasia maior e os pastores apoiando, porque isso depende do salário deles. Se eles for contra a apostasia que está dentro da igreja, vai haver guerra, separações, brigas, intrigas, e ele vai perder a credencial. Foi o que eu falei no começo. Deus é um Deus de paz, de amor, mas a sua palavra, ela traz separações, quando há apostasia no meio do povo. E diz aqui ainda, neste tempo terrível, justamente antes de Cristo vir pela segunda vez, os fiéis pregadores de Deus terão, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto que o de João Batista. Um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles. Qual foi o trabalho de João Batista aqui na terra, meus queridos? Arrependei-vos. E João gritava ali no deserto, pregava para o povo. João, ele não tinha medo. João, ele vivia na simplicidade, procurando ganhar almas, pedindo para o povo se arrepender. Esse é o trabalho do pastor, maior ainda do que João Batista. E ela diz aqui ainda, olha, e aqueles que falam palavra suave, Deus não reconhecerá como seus pastores. Testemunho para a Igreja, volume 1, página 322. Os pastores que pregam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus pastores.
E aí, meus irmãos, meus queridos, pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, vocês estão repreendendo o seu rebanho, estão doutrinando, estão se preocupando com os irmãos que estão aí jogados na apostasia. Vocês têm medo de falar o que está acontecendo, porque a vida de vocês é boa, é suave, é acomodada, é uma vida muito boa. Eu poderia hoje fazer um grande trabalho na igreja, eu poderia ser recebido muito bem na igreja, eu poderia ser um homem ilustre na igreja. Eu não tenho um português bem, eu sou um nordestino, nunca estudei na minha vida, eu faço faculdade até hoje, e minha faculdade é Bíblia e Espírito de Profecia. Eu poderia ter privilégios na igreja. Eu tenho muitos que me procuram para eu trabalhar, fazer a obra de Deus. Eu era procurado muito para pregar nas igrejas. Hoje eu sou uma pessoa que não sou bem-vindo muito, porque isso é o que eu prego e o que eu falo. Não é de hoje, não é só nesse canal que eu prego não, meus queridos. Essa verdade. Eu venho pregando desde há 30, 40 anos atrás. Eu sei que a nossa vida não é fácil, mas devemos falar a verdade, o que está acontecendo, alertar o rebanho de Deus, alertar os pastores. Diz aqui que os pastores que pregam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus pastores. Isso aqui é a palavra do Senhor, meus queridos. Não é opinião minha, não estou aqui condenando, criticando, mas eu estou lendo. Aí muitos adventistas acham que eu estou acusando, criticando, perseguindo a igreja. Bom, meus queridos, até hoje eu tenho o meu nome na igreja, minha esposa, meus filhinhos. Amanhã é sábado, vou para a igreja. Agora, se as pessoas não gostam do que eu falo, vão cobrar isso aí de Deus, não de mim, que eu não estou condenando, nem acusando, nem criticando. Olha o que ela fala aqui ainda, olha. Há necessidade hoje da voz de severa repreensão, pois graves pecados têm separado de Deus o povo dele. A infidelidade está depressa tornando-se moda. Os sermões macios, tão frequentemente pregados, não deixam impressão nenhuma duradoura. A trombeta não está sendo dado um sonido certo. Os homens não são atingidos no coração pelas palavras cortantes, verdades da palavra de Deus. Os pastores, irmãos, não têm pregado a verdade, a palavra, a trombeta, não tem eles tocado o sonido certo. E quando aparece uma pessoa para pregar o sonido certo, a tocar a trombeta é cortado. É por isso que tem muitos que estão vindo em canais do YouTube para pregar a verdade, para alertar o povo remanescente que Deus tem aí. Muitos estão fora da igreja, muitos estão decepcionados com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uns é porque houve problemas entre os irmãos, outros é porque está vendo apostasia e vendo muita coisa lá dentro. Irmãos, eu nunca saí da igreja por causa da apostasia dela. Eu nunca saí da igreja por um irmão falar mal de mim ou querer me criticar. Nunca saí e não vou sair. Agora, o que eu penso é o seguinte: quando eles não te aceitam mais lá, você tem que pregar nas ruas, no YouTube, nos canais. Eu estou fazendo um trabalho, irmãos. Eu estou com literatura para distribuir em ônibus, escolas, comércios. E eu tenho 6 filhos e uma esposa e moro numa casa humilde, mas eu tenho tempo para Deus, para trabalhar. E não tenho salário nenhum. E não estou fazendo esse trabalho aqui por dinheiro, não.
Mas, meus queridos, é porque eu amo a obra, quero alertar o povo de Deus. E eu vou dizer aqui, olha, esse texto diz que não deixa impressão duradoura nenhuma. E a trombeta está sendo tocado um sonido incerto. E esses homens não é reconhecido como homens de Deus. E aí em João capítulo 10 aqui, em João, meus queridos, capítulo 10 e o versículo 11 e o 12 diz assim, Jesus, a palavra do Senhor, do próprio Senhor Jesus. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, é como eu falei, do mercenário, que não é pastor, o mercenário não é pastor, ele não é. A quem não pertence às ovelhas, vê o lobo vindo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa elas. Um pastor que é mercenário, ele vê o lobo e foge. Deixa as ovelhas ao poder do lobo. É o que está acontecendo. Os pastores estão abandonando os seus rebanhos, como eu falei, se preocupando só com administração e com vidas boas. Pastores têm casas boas, carros bons, boas roupas, têm escola para os seus filhos, têm seguro de vida, seguro saúde, tem tudo. Eles deveriam se preocupar com o rebanho. E diz aqui, olha, presta bem atenção aqui. Diz aqui ainda no versículo 13, meus queridos. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. E Jesus agora fala, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você que é pastor, tem coragem de dar a vida pelas ovelhas? Se você não dá a vida pelas ovelhas, se você não se esforça para ajudar a sua igreja, ensinar ela, repreender o pecado, você é um mercenário. Você não é pastor. É o que diz aqui a palavra do Senhor. E diz aqui, meus queridos, alguns ministros um dia despertarão para descobrir que a escada que ele subiu em seu ministério estava apoiado na parede errada. Buscarão popularidade, não pureza, aplauso buscarão, não a verdade. Seu arrependimento será amargo e tardio demais. Meus queridos, e ainda ela diz aqui, ó, quando nossos pastores sentem-se que estão sofrendo dificuldade e privações na causa de Cristo, presta bem atenção, irmão, nesse texto aqui. Quando os pastores sentem-se que estão sofrendo dificuldade e privações na causa de Cristo, que ele visite com a imaginação a oficina do apóstolo Paulo, tendo em mente que enquanto esse escolhido homem de Deus estava fabricando tendas, trabalhava pelo pão que merecidamente ganhara por seus esforços, como apóstolo de Jesus Cristo. Paulo não tinha salário nenhum, meus queridos. Eu não sou contra o homem que tem seu salário, seu sustento para pastorear. Eu não sou contra. Agora, Paulo, irmãos, foi um dos maiores apóstolos de Cristo, pregador da palavra. Ele sofreu naufrágio, frio, fome, perseguição, açoites. Ele sofreu todo tipo de sofrimento pela palavra do Senhor, para andar de igreja em igreja, ensinando, orientando os irmãos. E os pastores hoje, com a sua mordomia, com a sua vida boa, acham que tem problema, sofrimento. Vão lá na oficina de Paulo, veja a vida de Paulo como que era. Vão lá visitar o apóstolo Paulo na imaginação, como Paulo sofria para pregar o evangelho.
e ele não tinha salário nenhum. Hoje os pastores não andam a pé, não andam de ônibus, nem de trem, tem que ter carro. Ah, mas é longe. Longe? Pega o ônibus, pega o trem, pega o metrô. Meus queridos, você não vê um pastor batendo palma porta a porta, pregando o evangelho, distribuindo um folheto. Você vê pastor administrando só a igreja. Ele reúne a comissão, vê como é que estão os membros. Se tem um membro dando trabalho porque está pregando a verdade, se tem um membro porque ele é contra o sistema corrupto que há dentro da igreja, que está apostatado, aí ele diz, olha, esse aí você coloca num banco, não põe ele para fazer nada. É isso que está acontecendo, irmãos. E os pastores não estão nem aí com as ovelhas. E eu gostaria, meus queridos, de ler aqui alguns textos do Espírito de Profecia Mais. Eu tenho um livro aqui chamado Testemunho para a Igreja, volume, presta bem atenção, meus queridos, porque eu estou falando tudo isso. Olha o que a palavra do Senhor fala. Isso aqui é mensagem para a igreja adventista, para os pastores. Não é para os pastores aí fora, não. Olha o que é que diz aqui. Porque o Filho do Homem há de vir. E diz aqui, somente aqueles que forem fiéis obterão a recompensa. Há muitos que não têm parte com Cristo. É permitido ter um lugar entre nós. Presta bem atenção agora. Há muitos que não têm parte com Cristo, porém é permitido estar entre nós. Isso sabemos, que na igreja tem o joio e o trigo. Futuramente eu vou falar sobre isso. E diz aqui, pastores professos, universitários e de níveis básicos ajudam Satanás a fincar sua bandeira em nossos territórios. Pastores e missionários, professores, universitários, ajuda a enterrar a bandeira de Satanás no nosso território. É o que está acontecendo com os pastores e muitos que são de alta classe na obra. Você vê pastores aí pregando com gracejo. Você vê pastores, eu não quero aqui colocar imagem, que eu não tenho aparelhos suficientes. Se eu tivesse, eu não colocaria, porque isso virou febre no YouTube. Você vê lá, dança de caixão dentro da igreja, ringue de USC, não sei bem que luta é essa ali, que está aparecendo no YouTube dentro da igreja, é samba, é rock, é reggae, é tudo. E os pastores permitindo naturalmente. É pastores fantasiados pregando. Irmãos, o que está acontecendo com a nossa igreja, com o nosso povo? Vocês, irmãos, não estão enxergando isso? Você quer ter uma prova? Vá lá no púlpito, prega a verdade, para ver se você não é abandonado e é desprezado dentro da igreja pelos seus próprios irmãos. E o primeiro que faz isso com você é os pastores. Eles reúnem a comissão e falam, esse irmão não pode mais pregar, não pode ter mais atividade na igreja. E diz aqui, olha, ainda no mesmo livro, Testemunho para a Igreja, volume 5, página 14, diz assim, olha, alguns dos professos atalaia de Cristo convidam o inimigo a penetrar nas fortificações fileira e misturar-se com eles. Diz aqui, e em seus esforços para satisfazer-se, acabam com a distinção entre os filhos de Deus e os de Satanás. Alguns ministros, alguns atalaia, têm convidado o inimigo a penetrar nas fortificações e misturar-se com eles, e em seus esforços para satisfazer-se, e acabam com a distinção entre os filhos de Deus e os de Satanás. Você não sabe quem é o pastor ungido por Deus
ou ungido por Satanás. Porque tem muitos pastores levantando uma tocha satânica nos púlpitos, ensinando mentira, princípios errados, ensinando ao povo o que não deve. E diz aqui no versículo, ainda no capítulo 15, diz aqui, solene responsabilidade. Presta atenção, irmãos, agora. Solene responsabilidade pesa sobre os pastores. Quão cuidadosos devem ser eles para compreender e explanar a palavra de Deus sobre seu povo. Eles têm uma responsabilidade muito grande, meus queridos irmãos. Grandíssima. A apostasia está dentro da igreja, isso vem do alto, da liderança, e vem seguindo pelos pastores, e aí cai sobre os anciãos, diácono e todos. É a apostasia que está esplanando, está crescendo dentro da igreja, e ninguém está percebendo isso. Outros que percebem e é contra, é expulso. E diz aqui ainda, no versículo, no capítulo 16, diz assim, a responsabilidade dos vigilantes pastores de hoje é muito maior do que nos dias do profeta, assim como nossa luz é muito mais intensa, radiante. A responsabilidade dos pastores, meus queridos, ela é muito maior hoje do que no tempo dos profetas. Hoje, a responsabilidade dos pastores tem muito grande, eles, responsabilidade com os membros, com todos. E diz aqui ainda, olha o que é que diz aqui, meus queridos. Eu fico, meus queridos, às vezes triste com esses textos, com que a pena inspirada pelo Espírito Santo, eu fico triste ao ver tantas verdades e a igreja não acordar. E os pastores não tomar uma responsabilidade. Diz aqui, olha, pastor, leve a Cristo na família, leve-o para o púlpito, leve-o consigo aonde quer que for, leve, pastor, Cristo em sua vida. Assim não necessitará apelar aos outros para que aprecie o ministro, pois estará levando as credenciais do céu, que provarão a todos que você é um servo de Cristo. Pastores, leve a Cristo em sua vida, leve a Cristo para a sua família, leve a Cristo para a igreja, para os púlpitos, leve a Cristo para as pessoas, e eles vão ver automaticamente que você é um servo de Cristo. Os pastores, irmãos, não estão fazendo isso. Eles não têm como mostrar Cristo em suas vidas, porque a apostasia está enraizada na igreja e eles estão de acordo. E diz aqui, lembre-se que Jesus orava seguidamente e sua vida era constantemente. Seus pensamentos e sua vida íntima orava Cristo por vocês, que não lhe envergonhe de ver o seu registro no dia de Deus. Cristo orava já pelos pastores, que os registros dele não se envergonhem perante deles. Cristo orava para que os pastores dessem bom testemunho. É a responsabilidade deles, irmãos. E eles não têm feito isso. Outro texto aqui, está aqui no livro Primeiros Escritos, página 228. Primeiros Escritos, página 228, diz assim, os ministros, os pregadores, pregam coisas agradáveis para convir a esses que professam a religião de um modo carnal. Não ousam pregar a Jesus e as verdades incisivas da Bíblia, pois se assim fizesse, esses que carnalmente são professos da religião não permaneceria na igreja,
Mas sendo que muitos deles são ricos, deverão ser conservados, embora não estejam mais em condições de ali se achar, do que Satanás e seus anjos. Por que os pastores e os pregadores hoje pregam coisas bem suaves, bem agradáveis, para convir com esses que estão dentro da igreja de um modo carnal? Porque sendo eles ricos, não se pode falar a verdade para eles não sair. É como eu falei, meus queridos, esses pastores de hoje que estão apostatados junto com a igreja têm medo de falar a verdade para que os grandes dizimistas lá de dentro não saiam. E a associação, vendo isso, não manda ele embora e se torna esses pastores um mercenário. Meus queridos, e ainda diz aqui, testemunho para ministro. Eu vou ler mais outro texto aqui. O que eu estou lendo aqui, meus queridos, é a palavra do Senhor. Eu estou mostrando aqui o que está escrito. Não estou criticando. Eu estou falando o que está acontecendo hoje na igreja, com os pastores que apoiam a apostasia da igreja. É por isso que a igreja está na apostasia e muitos dos pastores estão seguindo a apostasia que está dentro dela. Diz aqui, olha, ministro, presta bem atenção agora, meus queridos, ministro não santificado estão, diz aqui, se arregimentando contra Deus, estão há um tempo louvando a Cristo e ao Deus deste mundo, ao passo que professam receber a Cristo, abraçam a Barrabás e por seus atos dizem, este não, mas Barrabás. Atente bem todos quantos leem estas linhas. Satanás vangloriou-se do que lhe é possível fazer. Ele cuida em dissolver a união que Cristo em oração pediu que existisse em sua igreja. E ele disse, irei e serei um espírito. E quem falou isso aqui? Satanás, irei e serei um espírito de mentira para enganar os que puder, para criticarem e condenarem e falsearem, sejam os filhos do engano e falso testemunho agasalhados por uma igreja que tem tido grande luz, grande evidência, e essa igreja afastar-se da mensagem que o Senhor lhe enviou. Acolherá as mais desarrazoadas acessões e falsas suposições e falsas teorias. E diz aqui, Satanás lançou isso dentro da igreja. E agora diz aqui, irmãos, Satanás ri de sua loucura, pois ele sabe o que é a verdade. Satanás ri, meus queridos, da loucura, da apostasia da igreja. Satanás, ele ri desses pastores que não querem pregar a verdade. Sabe por quê? Ainda, olha, testemunho para ministro, página 409. Lê esse texto bem direitinho. E diz aqui ainda, aqui, olha, muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia acesa na infernal tocha de Satanás. É isso que está acontecendo, meus queridos, com os pastores. É isso, meus queridos, que está acontecendo. Satanás dá risada hoje da igreja. Ele faz deboche perante os anjos de Deus. É o que está acontecendo, meus queridos. Infelizmente. Aqui na página 449, 449, diz assim, mas muitos, não alguns, ela fala, mas muitos, têm perdido o seu zelo e consagração espirituais e se têm desviado da luz que se vê constantemente
tornando mais brilhante, e tem recusado andar na verdade, porque o seu poder santificador sobre a alma não era o que desejavam. Poderiam ter sido renovados na santidade e ter alcançado a elevada norma exigente pela palavra de Deus. Mas sobre eles recai uma condenação. Muitos ministros e muitas pessoas estão nas trevas e perderam de vista o guia e a luz do mundo, que é Cristo. Os pastores, meus queridos, perderam a luz junto com muitos membros. E o guia deles não é mais Cristo, é Satanás. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Vocês vão ver agora um texto sério que eu vou ler aqui no espírito de profecia. Eu peço perdão porque às vezes eu não consigo ler, eu não sou bem de vista e estou sem óculos. Meu óculos está com problema, mas eu tento ler aqui. Mas os textos que eu estou passando, confira. Vocês vão ler agora junto comigo, vocês vão ver um texto que é de grande importância para nós. Olha o que acontece hoje com o povo de Deus se esses pastores não repreender o pecado. Meus queridos, a coisa é séria. Olha o que a palavra do Senhor vai falar aqui. Presta bem atenção agora. No livro Testemunho Seleto, volume 1. Grave esse livro aí. Testemunho Seleto, volume 1, página 334. Esse texto, meus queridos, é o texto que nos prova a realidade do que acontece na igreja hoje. Vou mostrar aqui para vocês. Foi-me mostrado, isso é a palavra de Deus, foi-me mostrado que Deus aqui ilustra como ele considera o pecado entre os que professam ser seu povo, observador dos mandamentos. Aqueles a quem ele tem honrado, especialmente com testemunhar assinaladas manifestações de seu poder, como aconteceu com o antigo Israel e que ousa mesmo então menosprezar suas expressas direções, serão sujeitos à sua ira. Como aconteceu com o antigo Israel, que Deus derramou sua ira ali sobre eles, eles não entraram na terra prometida e muitos morreram ali no deserto devido ao seu pecado, assim acontece hoje. Ele quer ensinar seu povo que a desobediência e o pecado são excessivamente ofensivas a seus olhos. Presta bem atenção, irmãos. E não devem ser considerados levemente. Ele nos mostra que quando o seu povo se encontra em pecado, deve-se tomar imediatamente medidas positivas para tirar esse pecado do meio deles, a fim de que seu desagrado não fique sobre todos. Queridos irmãos, se sua igreja tem algum pecado encoberto, tem algum irmão lá praticando pecado, que o pastor, a comissão, a igreja toda sabe e ninguém toma providência, Deus não habita numa igreja assim. O desagrado dele cai sobre todo o povo vai ser réu, todos no geral. Entendeu aqui? Vamos continuar aqui e vou lhe mostrar como a coisa é séria. Diz aqui, olha, se porém os pecados do povo são passados por alto por aqueles que se acham em posição de responsabilidade, o desagrado de Deus estará sobre eles. Quem é o responsável pelo povo? Os pastores, os ministros. Quantos pecados hoje tem na igreja adventista encoberto? Muitos pecados de moda, pecados de alimentação, pecados das deusas aí, as maquiagens,
pecados que os pastores enxergam a luz clara do dia e não tomam posição nenhuma. Quer dizer, meus queridos, que a presença de Deus está se retirando desses homens. Esses homens não têm moral, caráter de falar da palavra de Deus dessa forma. O desagrado de Deus está sobre eles. E diz aqui, presta atenção, irmãos. E seu povo, como um corpo, será responsável por esses pecados. No trato do Senhor com seu povo no passado, ele mostra a necessidade de purificar a igreja de erros. Queridos, amigos e irmãos, acorde, dê uma chacoalhada na cabeça, no seu coração e veja o que está acontecendo. Os pecados à luz do dia, as igrejas praticando, a moda, as coisas acontecendo, os bailes dentro da igreja, bailes, eu digo bailes, porque eles colocam jogos de luzes, balançada, esses desbravadores vai para Campuri para pular, gritar, berrar. E vocês acham que Deus está ali? Não está não, meus queridos. E ainda vai o pastor, prega um sermão emocionante, comovente, e todos ficam achando que vai para o céu, já está no céu. Meus queridos, o diabo sabe manipular a palavra de Deus e sabe lubriar o povo. Quantos pecados tem na igreja que está hoje sendo cometido, encoberto, e a presença de Deus não está mais nela. E diz aqui, olha, um pecador, agora o último parágrafo, presta atenção aqui agora. Um pecador pode difundir trevas que exclua a luz de Deus de toda a congregação. Meus queridos, um pecador é o suficiente para afastar a presença de Deus da igreja. Agora imagine vários pecadores que à luz do dia eles pecam e os pastores não tomam a responsabilidade. Não quer assumir a responsabilidade de chamar a atenção, de repreender, com medo de perder seu salário, mercenário. E diz aqui que um pecador pode afastar a luz de Deus de toda a congregação, ao compreender o povo que se estão adesando trevas sobre eles, sem que saibam a causa, deve buscar diligentemente a Deus em grande humildade, abatimento, olha bem, abatimento do próprio eu, até que os erros que lhe ofendem o Espírito de Deus seja descoberto e afastado da igreja. Meus queridos, isso é a palavra do Senhor. A coisa é séria, é mais séria do que eu e você pensa. O que está acontecendo hoje com a obra de Deus fraca, débil? Todo mundo falando que Cristo vai voltar. Está aí agora o povo se manifestando com eventos, mas em obediência ninguém quer andar. E os pecados acumulando na igreja, meus queridos, e os pastores nem aí. Você já viu algum pastor subir no púlpito e pregar sobre repreensão dos pecados que está cometendo a igreja adventista? Você já viu um pastor adventista fazer isso? Se você vê, ele vai pregar uma, duas vezes, três, vai ser chamado a atenção e logo vai ser mandado embora. Eu desafio qualquer pastor provar que ele prega a verdade como deveria ser, dentro da igreja, dentro do seu distrito. Não prega, meus queridos. É irmãs e irmãos praticando à luz do dia o que deseja, o que quer. E pastor nenhum não está nem aí, não chama atenção. O espírito de profecia, meus queridos, a Bíblia é bem claro que a moda, ela dentro da igreja se aprofundou e ela se tornou uma deusa. E a moda,
é motivo de disciplina para muitos que procuram a conviver com ela e não querem se arrepender. Você já viu uma pessoa ser disciplinado por causa de roupa, por causa de pintura, por causa de joia? Eu nunca vi. Os pastores têm medo, são mercenários. É essa a realidade, meus queridos. E diz aqui que quando um pecado está enraizado dentro da igreja, a presença de Deus se afasta e não volta, enquanto aquele pecado não ser retirado. Eu estou falando de pecados, irmãos, à luz do dia, pecados de teimosia, pecados praticados que não querem abandonar. E o mundo está vendo o mau exemplo da igreja. Esses dias eu vi aqui no Facebook, falando assim, uma pessoa, eu vou citar o nome porque está em público, e ele falando, dizendo que a Bíblia, ela é princípio de doutrina e salva. Os espíritos de profecia é só conselho. Não é para você seguir, você acredite se quiser nele, nos espíritos de profecia, e você não deve se apegar a ele. Rodrigo Silva, um homem que é idolatrado dentro da igreja, falando isso, estimulando os irmãos a não crer na mensagem de Deus. Eu digo, faço uma pergunta aqui, se não fosse os espíritos de profecia, nós íamos saber profundamente sobre a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sobre o que é princípio e doutrina? Não. Na Bíblia tem como provar que é pecado tomar café? Não tem. É pecado fumar? Está escrito isso na Bíblia? Não está. É pecado usar maconha? Na Bíblia é pecado? Fala? Não. Mas, meus queridos, os espíritos de profecia mostram para nós a realidade, a verdade desses últimos tempos. A mensagem, meus queridos, ela é mais profunda. Acabamos de ler que os pastores têm uma mensagem mais maior e uma responsabilidade muito mais maior do que João Batista naquela época. E hoje estão tranquilos. O que eles querem é vida boa, tem férias, tem passeios grátis e ainda, meus queridos, diz que sofrem na obra. É muito sofrimento. Eu vejo irmãos dizendo assim, irmãos, vamos orar pelo pastor. Claro, temos que orar pelos pastores, pelas famílias deles, porque a vida de um pastor não é fácil. O que é isso, meu irmão? É vida fácil demais. Carro bom, casa boa, família, estrutura, tudo. Olha para Paulo, para você ver se ele tinha vida fácil. O que é isso, meu irmão? Pastor hoje, quando ele vê o problema na igreja, quer saber, vira as costas e acabou. E quando ele toma uma decisão, sabe para que é? Para a melhora do lado da obra, no sentido que tem que agora agradar a associação e agradar o distrito dele. Ele não pode fazer nada que prejudique a associação nem a obra. Aconteceu um fato na minha vida, eu vou contar rapidamente. Um irmão foi preso inocentemente. Roubaram uma moto de um senhor no escuro. E o senhor de idade, ele acusou um irmão da nossa igreja adventista do sétimo dia. Eu não vou falar a cidade, não vou falar o nome do irmão. Se ele estiver me assistindo, se o pessoal dessa cidade estiver me assistindo, vai saber dessa história e sabe que é verídica. Meus queridos, esse irmão foi preso inocentemente. Quando eu soube, imediatamente liguei para o ancião, o primeiro ancião da igreja, e ele comigo foi na delegacia. E de lá eu liguei para o pastor. Sabe o que o pastor falou para mim? Irmão João, não se envolva, saia daí, para não manchar a imagem da igreja. Não pode, meu irmão, se eu se envolver com isso, senão a cidade vai saber como que é a situação. Se a gente apoiar ele, aliás, ele falou para mim, a cidade, se souber disso aí, que eu como pastor ir lá na delegacia e a associação souber, vão querer me cobrar. Irmãos, que absurdo! Uma ovelha presa inocente, um membro de igreja dizimista, fiel, até hoje ele é,
Até hoje ele é fiel, dizimista. Eu tive que fazer uma vaquinha. Muitos ajudaram. O advogado nos ajudou e ele foi solto. Mas ele passou por uma experiência terrível, ainda ficou 6 meses preso. Mas ninguém foi visitar ele. Ninguém, o pastor não fez esforço nenhum para ajudar ele. Por isso que eu falo, meus queridos, os pastores não querem prejudicar a obra, eles têm medo. E aqui diz que um pecador é o suficiente para difundir trevas na igreja e excluir a presença de Deus. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos proteja, que Deus possa nos dar sabedoria cada dia, orientação na sua palavra, porque se eu e você depender de pastores, estamos perdidos. Devemos depender dos princípios de Deus, da doutrina de Deus, de Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, é o nosso pastor verdadeiro. Muitos pastores estão seguindo a apostasia da igreja. A presença de Deus tem sido retirada da igreja. E aqui diz um texto ainda, no livro Evangelismo. Olha aqui a palavra de Deus fala: a menos que os ministros sejam homens convertidos, as igrejas ficarão enfermas e prestes a morrer. Evangelismo, página 643. A menos que esses pastores sejam convertidos, as igrejas vão falecer, vão ficar enfermas e vão morrer. É o que está acontecendo. Muitas igrejas morrendo espiritual. Os pastores lavaram as mãos. Você vai para a igreja, você devolveu o dízimo, meu irmão, você já está salvo. Não precisa mais nada. Vocês viram como é que é? Para você ter um cargo na igreja, você tem que ser fiel. E sabe como que você é fiel? Se for dizimista. Agora o resto, você não tem problema praticar. Você devolvendo o dízimo, você pode ser um ancião, um diácono, pode ser um do ministério pessoal, pode ser uma diaconisa, pode ser qualquer coisa no departamento da igreja. Agora, se você não for fiel ao dízimo, você não pode ser nada. A fidelidade tem que ser no dízimo, mas não pode ser. Aí, se você não é fiel na vestimenta, na maquiagem, nas joias, na alimentação, nas palavras, no agir, nos seus negócios, se você não é fiel, não tem problema. Você pode ir para campo de futebol, lá assistir no Maracanã, você pode assistir filmes do que você quiser, você pode se envolver em política, você pode ir para festas, não tem problema, só basta você ser fiel no dízimo, você já está com o céu ganho. Essa é a mensagem dos pastores hoje, porque eles não repreendem, eles não mostram, não ensinam nada. Quer ver aqui, meus queridos? Eu vou mostrar aqui para vocês. Mais um texto. A obrigação do pastor. Qual que é? Para a gente encerrarmos. Mais um texto. Olha qual é a obrigação dos pastores hoje. Diz aqui, olha. O título é A Obra do Pastor. Diz aqui. Os batizandos devem compreender melhor o que é a verdade. Mas o pastor da igreja tem obrigação em relação a eles. Talvez cultive maus hábitos e prática, cumpre ao pastor por isso realizar com eles reuniões especiais e estudar com eles a Bíblia, orar e falar e mostrar sobre a palavra do Senhor. Essa é a obrigação do pastor sobre o batizando, ensiná-lo, dar estudo bíblico para ele na igreja, começar a orientar ele sobre os princípios. Mas se batiza a alma, joga ela lá e deixa ela lá de qualquer jeito. É como se diz lá em Ezequiel 34,
o pastor aproveita da lã, da gordura, do cevado e deixa a ovelhinha lá do jeito que quiser. E o lobo vem e a resgata. Sabe o que acontece com isso? Sabe quando essas ovelhinhas vai ser resgatada pelo lobo? Quando Cristo vier. Quando as pragas cair, aliás. Quando o decreto dominical surgir. Pessoas que não têm orientação, não têm princípio na palavra de Deus, vão ser enganados. Estão sendo. E os pastores não ensinam nada. É triste isso, meus irmãos. Mas é a realidade. Eu gostaria de ler mais um textinho aqui. Nosso tempo já acabou, mas tenha paciência, meus queridos. E vamos ler aqui mais um textinho. A igreja está na condição de Laodiceia. A presença de Deus não está no meio dela. Ela escreveu isso em 1898. Sabe por que a igreja está nas condições de Laodiceia? Sabe por que a presença de Deus não está no meio dela? É como eu li aqui no livro Testemunho Seleto, volume 1, página 334. Um pecador pode difundir a luz de Deus de dentro da igreja, excluir Deus. E é o que está acontecendo. E diz aqui, olha, a voz de bate-crique, que tem sido considerada como autoridade para determinar de que maneira deve ser efetuada a obra, não é mais a voz de Deus. Ela escreveu isso aqui, meus queridos, em 1896. Em 1896 ela já viu a apostasia lá, pela obra ali, pela a união, os homens grandes, ela já viu que não era mais a voz de Deus, não era mais homens de confiança. E olha o que ela diz aqui ainda, na página 28. Olha o que ela diz aqui, na página 53. Vamos ler aqui. Página 53. Ela diz aqui ainda assim, ó, quando uma igreja demonstra ser infiel na palavra do Senhor, seja qual for sua posição, e por mais elevada e sagrada que seja sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com ela. Meus queridos, isso aqui é sério, isso aqui é forte. Quando uma igreja ela é infiel na palavra de Deus, seja qual for a posição que ela tenha, Deus não pode ser mais com ela. Igreja, acorda. Pastores, acorda. Pastores, procure pregar a verdade. Procure orientar seu rebanho, suas ovelhas, porque senão vocês vão se perder juntos. Irmãos, vamos acordar, vamos despertar desse sono, dessa letargia que está acontecendo na igreja. Se uma igreja, a posição mais elevada que ela tiver, a posição que for, se ela for infiel com a palavra, Deus não pode estar mais com ela. E isso é triste. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Vamos nos converter, procurar ser cristãos verdadeiros, pastores. Pregue a verdade. Não olhe para o seu salário, sua vida boa. Olhe para Cristo Jesus. Olhe o que você tem com a sua responsabilidade para com a igreja e para com as ovelhas. Eu peço carecidamente, porque a coisa está de mal a pior. O povo está se perdendo e ninguém está vendo isso. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Que Deus possa usar a mim e a você. E pastores sinceros, pregue a verdade. Seja fiel a Deus. Em nome de Jesus, eu peço carecidamente, vamos orar pelos pastores, pela igreja, para que ela se converta. Em nome de Jesus. Vamos orar, meus queridos. Se inscreva nesse canal. Seja um participante conosco. Manda o seu like, seu comentário e que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar? Santo e eterno Deus, obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Não deixe, Senhor, o povo compreender que isso aqui é uma crítica, uma condenação, Senhor.
Coloca nos corações deles que é a verdade que está acontecendo hoje. Precisamos nos despertar, Senhor, para que o Espírito Santo possa nos usar os pastores, usar os membros em pregação das 3 mensagens angélicas. Toma nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Abençoa todos, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, que Deus o abençoe. Até mais e que Deus seja contigo, no nome de Jesus.